Algumas jornadas começam muito antes do embarque. Para Alejandro Torres, essa viagem não era apenas sobre chegar a um destino. Era um confronto com uma realidade que ele conhecia bem demais. Momentos de paz podem ser interrompidos por testes inesperados, e ele estava prestes a enfrentar mais um. Como você reagiria se alguém questionasse seu lugar, não por erro, mas por puro preconceito? Já passou por uma situação em que foi julgado antes mesmo de dizer uma palavra? Compartilhe sua experiência nos comentários. Queremos ouvir sua história. O aeroporto pulsava com um movimento constante. Sapatos ecoavam nas paredes polidas, vozes se misturavam em conversas apressadas, risadas surgiam e desapareciam, enquanto o ar carregava uma mistura de café fresco e cheiro de combustível de avião. Alejandro avançava com passos firmes, um viajante acostumado a multidões. Seu corpo aparentava relaxamento, mas os olhos permaneciam atentos. Anos de experiência lhe ensinaram a perceber os detalhes. Quem observava, quem desviava o olhar, quem assumia coisas sem palavras. Ao se aproximar da entrada da primeira classe, estendeu o bilhete. A comissária, com o uniforme azul marinho impecável, pausou por um instante. Um olhar que durou apenas uma fração de segundo, mas que Alejandro conhecia bem. Era o tipo de pausa que dizia tudo sem dizer nada. Ainda assim, ela forçou um sorriso, validou o bilhete e fez um gesto para que ele passasse. Dentro da aeronave, o ambiente era mais quente, preenchido pelo aroma de embalagens plásticas recém-abertas e o ar estéril do sistema de ventilação. Encontrou seu assento, guardou a bagagem e, ao se sentar, soltou um suspiro. Ali, por algumas horas, poderia se desligar do peso do mundo, ou pelo menos era o que pensava. Uma sombra surgiu. Ao levantar os olhos, viu um homem alto, de cabelo meticulosamente penteado e óculos escuros de grife, encarando-o com expressão de desdém. "Você está no meu assento", disse o desconhecido, a voz carregada de impaciência. Alejandro verificou calmamente o bilhete e depois olhou para o homem. "Não, senhor. Este é o meu lugar." Antes que qualquer outra palavra fosse dita, uma comissária se aproximou, sorriso treinado no rosto. "Senhor, poderia trocar de assento? Houve um erro no sistema, e este passageiro tem status de prioridade." Lá estava de novo, aquela velha pressão invisível. Como se, de alguma forma, ele estivesse ocupando um espaço que não lhe pertencia. Respirou fundo, sentindo a tensão crescer. A viagem estava longe de ser apenas um deslocamento. "Eu paguei por este assento. Não vou me mover." A voz de Alejandro Torres permaneceu firme, sem elevar o tom. O sorriso educado da comissária vacilou por um instante. Nos olhos dela, algo mudou. Um lampejo de frustração misturado a constrangimento. Ao redor, outros passageiros assistiam à cena com disfarçada atenção. Alguns fingiam olhar para celulares, outros mantinham a vista fixada na janela, mas era impossível ignorar. Situações assim têm um jeito de atrair olhares. Alejandro sabia bem disso. Já havia passado por esse tipo de confronto antes. Mas, naquele dia, algo era diferente. A tensão pairava no ar, densa como o vapor antes de uma tempestade. A comissária, mantendo o semblante profissional, sinalizou discretamente para um colega próximo. Em poucos segundos, surgiu outro atendente, mais jovem, com uma postura rígida e uma confiança que sugeria que acreditava possuir autoridade absoluta. "Senhor", começou o novo comissário em um tom educado, mas carregado de impaciência, "realmente precisamos que troque de assento. Nosso sistema indica que este lugar foi atribuído a outro passageiro com prioridade." Alejandro observou o homem por um instante antes de responder. "Meu bilhete confirma que este é o meu assento." O atendente hesitou, mas insistiu.
Há uma acomodação disponível na classe executiva. Ainda é uma experiência premium. Alejandro quase riu com a ironia. A maneira como tentavam empurrá-lo era revestida de polidez, mas não deixava de ser um empurrão. Olhou de relance para o passageiro que alegava ser o dono do lugar, um homem branco, de terno impecável, que batia o pé com impaciência. Seus braços estavam cruzados e os olhos rodavam em exasperação. "Vamos lá", resmungou o homem. "Não precisa fazer disso um espetáculo." Murmúrios discretos começaram a se espalhar pela cabine. Algumas pessoas trocavam olhares incertos, outras já filmavam com os celulares ocultos. Alejandro manteve a postura serena. Deslizou a mão até o bolso, sentindo a superfície fria do celular. Bastaria uma ligação, um nome, e tudo mudaria. O jovem atendente, com a paciência visivelmente esgotada, deu um último aviso. "Esta é a última chance, senhor. Se não cooperar, seremos obrigados a escalar a situação." Alejandro ergueu o celular e pressionou para discar. "Vá em frente", disse calmamente, como quem oferece uma jogada em um tabuleiro. "Vamos escalar." O telefone mal havia tocado uma vez quando uma voz respondeu do outro lado. Controlada, calma, mas carregada com a autoridade de quem não precisa se explicar. Alejandro disse poucas palavras. Um nome, o número do voo e uma frase simples. "Está acontecendo de novo." Ao desligar, percebeu a mudança quase imediata no ambiente. Os comissários trocaram olhares nervosos. O atendente mais jovem, que antes falava com tanta firmeza, agora parecia deslocado. Não era a reação que esperavam. O passageiro impaciente ao lado bufou, a impaciência transformando-se em incômodo. "Isso é ridículo", murmurou alto o suficiente para ser ouvido. Momentos depois, um anúncio cortou o burburinho. "Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. O procedimento de decolagem será temporariamente adiado." A tensão se intensificou. Havia uma urgência sutil na voz do piloto, o que deixou os passageiros ainda mais atentos. Em pouco tempo, um homem distinto surgiu pelo corredor. Seu terno escuro era diferente do uniforme dos comissários, e o crachá refletia sob a luz da cabine, um nome de alto escalão da companhia aérea. Sua presença solene abriu caminho instantaneamente. O gerente se aproximou de Alejandro com passos rápidos. Não houve ameaças veladas ou insistências, apenas reconhecimento. "Senhor Torres", disse, a voz baixa, mas clara, "aceite minhas mais sinceras desculpas pelo ocorrido." O murmúrio na cabine se intensificou. O nome Torres se espalhou entre os passageiros, muitos tentando entender quem ele era para provocar aquela reação. Alejandro virou levemente a cabeça, encarando o gerente com uma calma que apenas reforçava sua posição. "Engano", repetiu, a palavra soando mais como uma constatação do que como uma pergunta. O gerente ajeitou a gravata, desconfortável. "Isso não representa como tratamos nossos passageiros. Lamentamos profundamente e garantimos que a situação será corrigida imediatamente." O homem impaciente ao lado de Alejandro afundou no assento vazio ao lado, encarando o chão, derrotado. A confiança que antes exalava, evaporou. Com a cabine agora envolta em silêncio constrangido, Alejandro apenas voltou a se recostar, cruzou os braços e observou. A partida estava atrasada, mas pela primeira vez naquela manhã, ele sentia que o tempo estava a seu favor. "Garanto que as pessoas envolvidas serão tratadas de forma adequada", disse o gerente, a voz esforçando-se para manter o tom profissional. O comissário mais jovem parou, percebendo que a situação havia ultrapassado qualquer plano que tivesse em mente. A mulher ao lado dele recuou discretamente, como se a distância física pudesse afastá-la das consequências iminentes. Alejandro Torres permaneceu calmo, exalou devagar, apoiando a mão no apoio de braço. "Ah, curioso", murmurou com um leve arqueamento de sobrancelha.
porque tudo isso pareceu bem intencional. O gerente engoliu seco. Senhor, entendo perfeitamente e peço desculpas. Alejandro ergueu a mão, silenciando-o. A tensão dentro da cabine era palpável. Alguém, 3 fileiras atrás, ergueu o celular e começou a filmar. Um flash de câmera brilhou. Murmúrios se espalharam. O ambiente, antes dominado por sussurros discretos, se encheu de olhares e de uma certeza compartilhada. Aquilo não ficaria restrito às poltronas daquele avião. O gerente notou a atenção crescente e ajustou a gravata com um gesto nervoso. Por favor, Sr. Torres, permita-me acompanhar pessoalmente a situação. Queremos garantir que sua experiência de voo seja... Alejandro desviou o olhar para o homem que tentara tomar seu assento. Ainda acha isso tudo ridículo? Perguntou com tranquilidade. O passageiro se remexeu desconfortável, as palavras enroscando na garganta. Eu não sabia quem você era, admitiu, a voz mais baixa. Alejandro sorriu. Não era um sorriso largo, mas carregava um peso que fez o homem desviar o olhar. Mas é exatamente esse o problema, não é? O rosto do outro se tornou rubro. Tentou falar mais alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. A porta do cockpit se abriu e um novo silêncio se espalhou pela cabine. Um homem com uniforme impecável e postura firme caminhou pelo corredor. O capitão. Sua expressão era neutra, mas os olhos eram de quem analisava cada detalhe da cena. Ele encarou primeiro o gerente, depois voltou-se para Alejandro. Senhor Torres, começou com uma inclinação de cabeça. Em nome da companhia, peço desculpas pelo ocorrido. O som de teclados digitando rápido se espalhou entre os passageiros. O nome Torres circulava em sussurros, as pessoas tentando entender quem ele era para receber aquele tratamento. Esta situação foi oficialmente escalada, anunciou o capitão, dirigindo-se à cabine inteira. Eficaz imediatamente, a tripulação envolvida nesta ocorrência será removida deste voo. Houve um suspiro coletivo de surpresa. O comissário mais jovem empalideceu. A comissária ao lado abaixou a cabeça, recolhendo os pertences em silêncio constrangido. Passageiros que antes fingiam não ouvir, agora assistiam com olhos vidrados. Alguém, algumas fileiras atrás, murmurou. Era hora de alguém fazer isso. O homem que tentara reivindicar o assento de Alejandro manteve os olhos fixos no encosto da poltrona à frente, evitando qualquer contato visual. Quando a equipe foi escoltada para fora, uma voz no fundo, hesitante, mas clara, se manifestou. Bom para você, cara. Outro passageiro acrescentou. Alguém tinha que se levantar. Uma mulher com o telefone ainda em mãos comentou em voz baixa. Isso já está viralizando. Alejandro não precisou verificar para saber. A essa altura, o mundo lá fora já estava assistindo. O gerente retornou, visivelmente tenso. Senhor Torres, há algo que possamos fazer para... Alejandro lançou um último olhar ao homem ao lado. Talvez ele queira trocar para um assento na classe econômica. O rosto do passageiro ficou ainda mais vermelho, mas protestar parecia inútil. O gerente hesitou por um segundo antes de sinalizar para um novo comissário, que rapidamente organizou a troca. O homem recolheu seus pertences sem dizer palavra, os passos apressados ecoando pelo corredor. Pouco depois, a voz do capitão soou novamente pelos alto-falantes. Tripulação, preparar para a decolagem. Os motores ganharam vida. O avião se moveu pela pista, as luzes piscando suavemente ao longo do caminho. Alejandro se recostou no assento, exalando lentamente. Ainda sentia olhares sobre ele, alguns de aprovação, outros de pura curiosidade, mas não era por eles que agira. Nunca foi sobre reconhecimento. Era sobre todas as vezes que situações assim aconteciam sem ninguém poder reagir. Quando a aeronave decolou, subindo ao céu noturno, o gerente voltou mais uma vez. Senhor Torres, disse com cuidado, queria reafirmar nossas desculpas.
Este tipo de situação não deveria ocorrer. Já iniciamos uma revisão interna e os funcionários envolvidos não voltarão a trabalhar neste voo. Estamos revisando as políticas para evitar casos semelhantes. Alejandro ouviu tudo em silêncio. Palavras são fáceis, disse por fim. O gerente apenas assentiu, sem mais desculpas prontas. Sabia que naquele momento não havia muito mais a ser dito. Eu sei que isso não apaga o que aconteceu, disse o gerente, elevando ligeiramente a voz. Mas, a partir de hoje, as coisas vão ser diferentes. Alejandro Torres segurou o olhar dele por alguns segundos. O silêncio entre os dois carregava mais significado do que qualquer explicação. Então, por fim, ele assentiu. Veremos se estão mesmo. O gerente hesitou, depois estendeu a mão. Alejandro apertou firme. Não foi um gesto de reconciliação, mas de responsabilidade reconhecida. Assim que o homem se afastou, Alejandro afundou-se no assento, respirando fundo, enquanto seus olhos percorriam a cabine. Em algum lugar do outro lado das telas de celulares, pessoas assistiam. Talvez alguém, em algum canto, estivesse revendo momentos próprios de injustiça. Situações em que calou para evitar conflitos. E quem sabe, da próxima vez, esse alguém se lembraria que não estava sozinho. O pouso foi suave, mas a tensão que preenchera o ar não desapareceu. Alejandro levantou-se com calma, pegou a bagagem de mão e seguiu pelo corredor. Agora, os olhares que o acompanhavam não eram de julgamento, mas de reconhecimento. Um executivo lhe dirigiu um aceno respeitoso. Uma jovem, próxima à saída, murmurou um agradecimento quase imperceptível. O piloto, postado na porta de desembarque, ofereceu-lhe um olhar que dizia mais do que palavras poderiam. No terminal, o celular de Alejandro vibrou. Tirou-o do bolso. Notificações pipocavam na tela. 2 milhões de visualizações. O vídeo havia explodido. Manchetes brotavam em tempo real. Passageiro desafia discriminação em voo e expõe situação em minutos. Justiça a 30 mil pés de altitude. Ele soltou um sorriso breve, guardando o telefone. Não buscava atenção. Nunca foi por isso. Mas talvez, só talvez, essa exposição significasse menos histórias como a dele. Enquanto caminhava pelo aeroporto, o mundo assistia. Alguns comentavam, outros compartilhavam, e ele sabia com absoluta certeza que aquilo ultrapassava sua experiência. Não era sobre um assento, não era apenas sobre ele, era sobre cada pessoa que um dia foi silenciada e mandada a acreditar que não pertencia. Naquele momento, a justiça havia encontrado seu espaço. Histórias como essa mostram que, quando alguém se levanta contra a injustiça, pode inspirar muitos outros. Se você quer acompanhar mais casos poderosos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o próximo episódio.